2:12, quando um bom homem, o Boaz, que foi o marido de Ruth, era o resgatador. Boaz disse no verso 12 do capítulo 2, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Eu queria que agora todos vocês lessem este texto. Ele é fabuloso. Eu volto a André Mendonça, ministro que Deus deixou os antigos, os decanos de lado, e está usando ele para restaurar esse sistema. Ainda bem que ele até agora não está blindado. E eu insisto que você ore por André Mendonça. Deus está usando este homem. Ele recebeu muitas manifestações, tinha muitos advogados, mais de 1000 advogados, muitas mulheres advogadas. Não sabia que tinha tantas mulheres advogadas. Bom, aqui temos uma aqui, ó, está grávida também. A irmã Rosângela também, olha aí que benção. Aqui a Luísa Espíndola, né? Esposa do Natan, está grávida, mês que vem tem festa aí. Tem barulhinho chegando aí do Joaquim. É advogada, como diz a Patrícia do Rogério, abogada, em castelhano. Mas o que me encantou, a humildade dele, a estabilidade emocional, a verdade que ele é portador. Isso me encantou. E todos não paravam de ovacionar André Mendonça. E ele estava na inspiração do Espírito Santo. O Mike Murdock, ele disse: acesso é primeiro um dom, depois um teste e finalmente uma recompensa. E Mike Murdock tinha razão. Eu até guardei isso aí para mim, dar no detalhe deste exemplo deste grande escritor americano. E nós terminamos no domingo passado com a coragem. Ruth vai em frente e assume o risco. Todo crente tem que assumir o risco. Não fuja do risco. Ruth assumiu um risco ao seguir as instruções de sua sogra Noemi, o que permitiu um líder se arriscar. O quê? Ela encontrou responsabilidade. É a necessidade de ir em frente. Responsabilidade. Quem não assume responsabilidade fica eternamente sentado no banco e não sai. Ela assumiu iniciativa. Ela vivia em Moabe, era o centro do paganismo daqueles povos.
E ela estava enjoada daquilo, cansada daquilo, entediada daquilo, decepcionada daquilo, que nunca encontrou paz. E Noemi chegou a ser bem taxativa. Eu não tenho condição, já sou velho, de produzir de novo maridos para vocês. Que a órfã já tinha tomado o caminho dela, agora faltava Ruth. E Ruth foi incisiva: não me enches para que te deixe, o teu povo será meu povo, teu Deus será meu povo, onde comeres, comerei eu, aonde pousares, pousarei eu, o teu Deus será o meu Deus. Que testemunho fabuloso. Ela também tinha... assumiu um sacrifício. Ela também tinha conhecimento do Deus de Noemi. E ela, por fim, ela tinha orientação. Estas 5 frentes lhe botam risco, responsabilidade, iniciativa, sacrifício, conhecimento e orientação. A logomarca disso é risco. Risco. Diga comigo. Risco. Todos juntos agora. Então eu gostei muito da fala do André Mendonça, que o bom advogado não tem que ser estrela. E vocês viram, ele está sendo bem discreto. O papel do advogado não é ser estrela, fazer o certo por motivo certo. E agora, vamos entrar no texto. A mulher inesquecível reconhece um bom homem quando o vê. E a Noemi instruiu ela: vai lá. E ela não quis ir na noite ver entre os moços pobres, moços ricos, para fazer um programa. Ela não teve essa tentação, não sofreu essa tentação. Ela foi guardada por Deus dessa tentação. E ouviu o conselho de Noemi: bota a tua melhor roupa, te perfuma e vai lá nos pés dele e espera. E o interessante que ele notou que alguém apalpou os pés dele, os pés dele, e ele não teve a iniciativa pronta de fazer sexo. Uma mulher, viu? A oportunidade estava pronta. Ele honrou, agradeceu o sinal dela e disse: vamos orar. E ele tinha que fazer publicamente isso, porque o resgatador tinha responsabilidade. Não é o jeitinho brasileiro. E poucas mulheres reconhecem isso. Eu li muitas mulheres da Bíblia. Eu tenho um manual com todas as mulheres da Bíblia que eu comprei quando o Felipe estava em Miami, uma das livrarias maiores do mundo. E ele traça ali o perfil de todas as mulheres: Sara, Vasti, Agar, esposa de Ló, Leia, Raquel, Diná, esposa de Potifar, Joquebede, mãe de Moisés, Miriam, Séfora, Tamar, Raabe, Débora, Dalila, Abigail, Noemi, Ruth, enfim. Vocês acho que já sabem. E também mencionou Jezabel. Depois eu vou falar sobre Jezabel. Mas eu frequentemente fui assinante da Veja há 25 anos. E um dia Deus disse: basta, não gasta mais dinheiro. Se atravessou um homem para fazer
a renovação da revista e era falso. E depois a direção da Veja me deu respaldo, descobriu que era um ladrão e me devolveu os valores, porque a renovação da Veja era muito oneroso. E eu li muitas revistas, Veja. Também tinha 4 rodas, que às vezes eu passava para o meu neto. E depois não sei por que Deus mesmo cancelou. Revistas de mulheres são especialmente interessantes. Li outras revistas, já que revelam tanto sobre a mentalidade feminina de nossa geração. Os títulos dos artigos são cômicos, porém até trágicos. Existe um gemido e um lamento esmagador surgindo de algumas mulheres que são abusadas, usurpadas e falsamente acusadas. Vocês estão vendo aí feminicídio todo dia em manchetes registrados nos jornais de todo o Brasil e da América. Os programas de entrevista na televisão são um desfile diário de degradação emocional, enquanto as pessoas vomitam suas fúrias e fracassos. Disse-me uma mulher que eu aconselhava: eu sempre caso com o tipo de homem errado. Resmungava essa mulher chorando. E ela chorava tanto que eu tive que orar para Deus cessar o choro dela, que ultrapassou os 5 minutos. Teve primeiro tempo, segundo tempo. Ele me bate há 15 anos. Chora uma vítima de olhar triste. Tem episódios perplexos. Se os convidados que aparecem nos programas de entrevistas no Brasil são retratos dos homens e das mulheres desta sociedade, nosso mundo inteiro está numa triste e trágica situação. Estamos sempre culpando alguém por nossos problemas. Problemas que nós escolhemos. Ao nos vincularmos a eles. Os homens escolhem uma esposa e depois proclamam ao mundo que ela é ignorante, é insensível, é desatenta às suas necessidades. As mulheres escolhem um marido e depois reclamam que ele é preguiçoso, não quer trabalhar, infiel e não é carinhoso. Porém, ele foi a escolha número 1 no meio de muitas, ou de muitos. De certa forma, nós nunca assumimos a responsabilidade por nossas escolhas. Nunca olhamos no espelho e assumimos que estamos usando o critério errado e continuamos fazendo a escolha errada. Tudo por despreparo. Tudo por não termos uma vida de oração, uma vida de intimidade com Ele. Nós chutamos o tempo da oração. Achamos que o pastor já está velho, que o pastor diz que a oração é tudo. Está escrito: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, sararei a sua terra. Está escrito aí.
Se eu te respondo no dia da tribulação, e eu te responderei com a vigorosa força da minha destra, diz Davi no Salmo 20. Moisés declarou para todo Egito: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, e Ele me põe por salvação. E Ele é o Deus que eu o louvarei toda a minha vida. Ele é o Deus de meu Pai, então eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, então eu louvarei o Senhor por toda a minha vida. Olha que oração fantástica. Você vai para o Salmo 8 e vê a oração de Davi, que é o homem que dele te lembres. Fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. E eu ser um pouco menor do que Deus, nem pensar. Então você nunca encontrará pessoas certas nos lugares errados. Você nunca encontrará pessoas boas em lugares ruins. Você nunca encontrará pessoas puras em lugares impuros. Onde você conheceu seu marido? Aonde? Perguntou a apresentadora de um programa a uma jovem que reclamava do marido alcoólatra. E o que ela respondeu? No bar. No bar. Ela estava inconsolável, ao ponto que a vida dela chegou, criada no Evangelho, fazendo o culto doméstico em casa, e teve que responder para a apresentadora, que foi bem enfática, foi decisiva, foi direta. Onde você encontrou seu marido? E ela teve que confessar, contra a vontade dela. Depois, saindo do estúdio, ela disse para ela, chorando de novo: eu fui muito desobediente. Eu busquei um marido no bar. Foi a resposta. Triste, vergonhosa, desoladora. E é por isso que eu admiro Ruth. Ela encontrou um bom marido. Ela não esperava isso, mas o Senhor direcionava ela para ir com Noemi, sua sogra, para Belém. Tinha surpresas em Belém. Tinha surpresas em Belém. Minha irmã, diga para o irmão, tem surpresas em Belém. Tem surpresa na igreja. A escola bíblica dominical prepara seu filho, sua filha, seu neto, seu bisneto. A mocidade sempre preparada para o nosso líder Ramon, agora, antes era Ronaldo Goldolfin. Tem surpresa na igreja para você ser gente. E por isso que admiro Ruth, ela encontrou um bom homem e ele se chamava Boaz. Quando ela tocou os pés dele, ele não avançou. Ele deveria estar de pijama. Ele não avançou. Ele pediu desculpas e que ela aguardasse até amanhã, que iam examinar o assunto do quê? Como é o nome? Hã? Ele era o que ampararia ela. Que bênção! E eu listei aqui 27 qualidades do bom homem que Ruth encontrou. Você vai ficar espantado. Ele trabalhava. O que ele era? Trabalhador. Ele trabalhava diligentemente, ele tinha resultados na sua planilha.
ele tinha empregados, ele possuía terras, ele tinha uma própria casa. Ele era conhecido na comunidade. Ele interrogava a outros sobre ela. Ele não entrou direto no relacionamento. As pessoas que o cercavam estavam informadas, cientes e alertas sobre quem era Ruth, seus antecedentes e seu estilo de trabalho. Aqueles nos quais ele confiava eram dignos de confiança. Ele sabia e discernia as qualidades que estavam mais próximos dele. Ele, de bom grado, convidou-a para participar de sua vida. Olha que elegância, olha que educação, olha que nobreza. Ele convidou ela para participar dos seus negócios, primeiramente do seu relacionamento, da sua vida. Olha que homem de caráter. Hoje você vê uma moça, encontra um moço no centro, ou encontra num restaurante, ou encontra na faculdade. A primeira coisa, vamos nos encontrar hoje à noite, fazem um lanche rapidinho, vão para a cama. Primeira coisa. Mas Boaz tinha senso de família, tinha senso de resgatador. Queria tornar público, e só poderia ser pela lei de Israel, público, o ato de resgatar uma mulher de uma família. Ele deu a Ruth acesso a ele abriu a porta do seu coração. Ele expôs Ruth àqueles que estavam mais próximos dele, chamou todos os empregados, chamou o gerente, chamou também o subgerente e apresentou para todos eles. Ele não tinha medo de que ela soubesse mais sobre ele e seus negócios. Olha que clareza, que autenticidade de caráter. Ele era gracioso e gentil com ela, pois ele nem conhecia muito ela, mas de primeira era gracioso, dócil, inteligente, não era garanhão, mas era um homem com uma estatura invejável. Nós vamos cantar uma canção aqui, e tudo isso fazia por amor. Amém? Tudo isso ele fazia por amor. Nós vamos cantar uma canção aqui, eu pedi que o Orlando já venha aqui. Sublime o amor. Mas ainda tem alguma coisa aqui, Orlando, para completar. Ele tomava providências para evitar que os outros fizessem observações equivocadas sobre ela. Olha aí, ó. Ele protegia a pureza e os sonhos dela. Ele botou um ponto final, que ela foi casada. Ele instruía aqueles que o cercavam a fazer coisas gentis para ela. Ele era informado sobre a atitude, a compaixão e a misericórdia dela para com Noemi, sua sogra. Ele sabia de onde ela vinha, o que ela fazia. Ele estava ciente dos esforços e dificuldades que ela estava disposta a enfrentar para fazer ajustes. Ele sabia que Deus era o provedor dela e que ele galardoaria o seu feito e que seria cumprido o galardão do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas ela foi abrigar-se. Ruth 2:12.
ele confortou Ruth. O que ele fez? Você vê hoje um moço fazer isso? Você é manga de colete. Você vê um moço confortar uma moça? Que às vezes começa a conversar com você, bota para fora o problema do pai, da mãe, problema dos amigos, dos irmãos, problema dos funcionários, dos colegas na faculdade, no estudo, ou no trabalho. Ele falou amigavelmente com Ruth, mesmo sendo ela estrangeira. Mesmo sendo uma mulher extremamente abençoada, ele nunca exigiu nada dela. Ele não brincava. Ele não deu em cima dela. Então, estas são algumas das características de um bom homem. Nunca esqueça esse poderoso segredo de sabedoria. Um bom homem espera que você confie no seu Deus para a sua provisão. Vamos ficar de pé? Isso, o que é isso? É amor. O que isso é? O que isso é? Amor. E ele tinha amor. Ele tinha amor. Agora eu vou cantar com Orlando. Orlando, tem uma coisa aqui. Vem cá. Sublime o amor de Deus que a lira não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, O amor de Deus, ó maravilha sem par. Por este amor eternamente a Deus iremos louvar. Se em tinta o mar se transformasse e em papel o céu também, e a plenagem o deslizasse, dizendo que esse amor contém, daria vida ao grande amor, ao esse amor descrever, e o céu seria muito pequeno se tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Vamos tomar assento. O amor de Noemi, fabuloso. O amor de Boaz. E Boaz casou com Ruth e teve um filho chamado Obed. E esse Obed foi a linhagem de Jesus Cristo. Jessé, Davi, Jesus Cristo. Olha que fabuloso. Quando uma pessoa toma uma decisão com Deus, ela não tem ideia o que Deus vai fazer ali. E mais tarde ela vai saber se arrependeu. Já é tarde, já está com 5 filhos em campo estranho. Rogério e Daiane
a recém se batizar. Pense nisso. Amanhã tem melhor. Outro casal que está aqui, que se batizou ontem, amanhã tem melhor. A Rose, que é uma professora novinha, e o Ronaldo, amanhã tem melhor. Não esqueça disso. O sistema do mundo é diferente. Muitas mulheres vivem com homens que pagarão suas contas, tornando-as servas de uma provisão. A mulher hoje é serva. Qualquer homem que faz isto as comprou com a responsabilidade de ser fiel a elas. Vocês viram? Subordinadas a elas. Não tem nada de amor. Às vezes tem até promiscuidade barata. Um homem de Deus quer que você confie em Deus. Um homem de Deus quer que você confie em Deus. Caso contrário, é balela. Balela quer dizer história, nada. Um homem de Deus quer que você confie em Deus, mas não porque ele não pode prover. Boaz era muito capaz e instruiu seus servos a deixar punhados para Ruth escolher. Que fabuloso, mas nunca há um fim para a sua bênção e provisão se Deus for na frente. Se Deus for na frente, nunca há limites. Há homens, muitos homens morrem, seu Deus é eterno. Homens mudam, homens abandonam. Boaz era um homem de Deus, ele usava o critério de um homem de Deus. O homem do mundo, por mais bom que ele seja, ele não tem critérios de Deus. Muitas moças me disseram que eu fui, Pelé fez 1000 gols, eu acho que eu fiz mais de 1000 casamentos. O primeiro foi o Divinho ali, a Terezinha, no Templo Novo. Ele faz 45, porque foi no Templo Novo, quando o templo foi inaugurado, que foi em 4 de dezembro de 80, mas a igreja começou em 56. E muitas moças crente acham um ator lá e traz para o pastor casar. Eu vou mudar, ele não muda nunca. Ao contrário, prejudica muito. Quantas moças casaram com... Eu tive que ajudar uma família que nasceu o primeiro filho e ele não queria que o pai dela orasse. Nem na igreja, nem falar. Vocês viram que demônio que estava dirigindo a vida dessa pessoa? O filho totalmente descoberto. E teve o segundo e terceiro filho. Você já pensou? Você não poder consagrar o seu filho, não abençoar o seu filho? Homens morrem. Seu Deus é eterno. O que seu Deus é? Homens mudam. Homens abandonam. Boaz era um homem de Deus. Ele usava o critério de um homem de Deus. Você usa o critério de Deus na sua empresa? Se você não está usando o critério de Deus na sua empresa, você não vai ter sucesso. Você tem que usar o critério de Deus. Senão você vai bater pino.
no seu motor. Boaz era um homem de Deus, ele usava um critério. Ruth reconheceu o homem extraordinário quando ela o encontrou. E é por isso que ela era uma mulher, o quê? Inesquecível. Eu estou falando nisso há quase 2 meses aqui na igreja. Ruth era uma mulher inesquecível. Teve um rei, dentre a listagem no Velho Testamento, o rei Acabe, que não honrou as bênçãos e casou com uma mulher chamada Jezabel, que era filha de um rei profano, adorador de ídolos. Nem na sociedade da sua empresa você deve botar um sócio que adora ídolos. Tira fora. Arruma outro investidor para que você não venha patinar amanhã. Deus nunca gostou que Israel fizesse essas alianças. Israel era derrotado todos os anos, porque fazia alianças diplomáticas, comerciais, sociais, industriais, com muitas nações pagãs, e não era para eles fazer isso. Eles tinham que crer em Deus. E quando Israel botou um ponto final nisso, Israel tinha 550 e os etíopes tinham mais de 1 milhão. E Deus viu o coração do rei Asa e disse: porque honraste em confiar em mim, eu vou te dar vitória. Não houve a perda de um homem, de um carro, de um animal. Deus soprou numa hora só. Depois de 3 séculos, Israel não venceu os etíopes e agora tiveram uma vitória gloriosa, abundante, e o inimigo uma derrota fragorosa. E o rei Acabe casou com uma mulher profana, era muito sábia, era muito possessiva, ela mandava em tudo. E ela, a despeito da sua crença, ela criou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Asser. E mandou matar todos os profetas de Israel. E o Obadias estava escondendo 50 e 50 e mantendo comida para eles, que não era fácil. E esses 850 profetas de Baal, a Jezabel com o rei Acabe, ele endossando isso tudo. Deus estava triste por isso. Como é que um rei que guardava meus mandamentos, que conhecia meu livramento, que conhecia os mandamentos, como é que um rei podia descer tanto? E Deus sinalizou para ele que ia destruir. Ia destruir. E ela é que governava, não era Acabe que governava, era Jezabel. E ela continuava fazendo as suas, nós chamávamos entre as estrepulias, não gosto dessa palavra, mas era tão cega essa mulher, que ela profanou o altar de Deus. E quando Deus provocou aquela disputa entre os 850 de Baal lá no Carmelo, e disse: Elias, vai lá. E o Elias desafiou Acabe. Acabe ficou envergonhado, derrotado, que agora ficaria escancarado o caráter dele. E prepararam desde a hora 1ª da manhã, já era 3 horas da tarde, a hora 9ª, chamada. E Elias desafiava os profetas de Baal, de Asser. Bom, estão viajando, estão fazendo turismo.
estão passeando, estão na lancheria. Onde é que eles estão? Que eles não ouviam o clamor dos seus adeptos. Onde é que eles estão? Eles tiveram que fazer um negócio de última hora e se ausentaram. Onde é que está? E Elias aguardando. E agora, a 9h seria a vez do Elias. Desde as 8 da manhã até as 15 horas da tarde, eles estavam clamando ao Deus deles e não ouvia. E agora coube a Elias clamar ao seu Deus. Ele preparou o altar, molhou, botou as pedras, botou a lenha, botou a água em cima 3 vezes, a água em cima das pedras, em cima da lenha 3 vezes, botou fogo e trouxe o cordeiro. E clamou, não levou 1 segundo, Deus respondeu. Foi aquela festa tremenda. O Deus de Elias respondeu imediatamente. Vocês viram como nós perdemos o tempo aos padroeiros? Quanta gente com padroeiro pendurado aqui na porta-luva do carro. Quanta gente pendurada em padroeiro. Chega a gastar para botar ouro aqui, aí chega o ladrão lá e arranca. E às vezes ainda tem que ir para o hospital consertar o pescoço. Quanto padroeiro! Quanto padroeiro! E nós temos o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós temos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga isso agora. Eu tenho o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, bem alto, todos agora. O Deus inconfundível, o Deus que me ouve na hora, que não é amanhã. Às vezes a Helena está travada em frente ao fogão. Samuel, estou travada. Eu vou ali, não leva 1 minuto, ela está destravada, já segue os bifes fritando, e o ovo fritando, e o mousse na geladeira chegando para a hora aprazada do almoço. Oh, glória! Que bênção! Que bênção! Que bênção é confiar em Deus. E essa mulher disse para Elias, no outro dia, eu vou te matar. E ele teve medo. Ele teve medo, ele é homem, é humano. Vocês viram como nós temos medo de vir na reunião de oração, com medo de ser exposto, com medo de um pastor ter revelação, um irmão ter uma revelação, então nós não viemos no culto de oração. E você não vindo no coração, no culto de oração, você está perdendo de constituir capital em giro. Você está perdendo ter a autonomia do mercado. Você está perdendo ter os melhores funcionários. Você está perdendo ter a melhor secretária da cidade. Pense bem nisso, hein? Você menospreza, subestima o culto de oração. O culto de oração é onde nós buscamos as reservas. Como é que Jesus implantou o seu reino messiânico? Ele não aceitou os cronistas, nem os repórteres. Ele terminava uma jornada e se escondia na oração. Pai, tu agradaste o que eu falei hoje? O que eu preciso retificar? O que eu preciso melhorar? Assim como vocês estão me ouvindo, eu estou vendo vocês, é dentro deste contexto que Jesus trabalhava com o Pai. Eu estou aqui só para fazer tua vontade. Você alguma vez disse, quando começou uma empresa, disse, Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Quando você alugou um lugar ou comprou um imóvel e tomou posse, você disse para Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Você disse isso. Se você não disse, você não disse nada. E sabe o que aconteceu com a Jezabel? Vamos ver se eu acho aqui, eu vou terminar agora. Estou terminando, viu? Não fica apavorado aí. Deus mandou um outro rei no lugar de Acabe, chamado Jeú.
E tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. E então, eu estou lendo em segundo Reis, capítulo 9, para você levar marcado para casa. No verso 30 no 30. E tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. E então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. E ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Zimri, que matou seu senhor? Ela quis desconversar, entrou em outro assunto. E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Ele viu que era Jezabel. Quem é? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. E então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú atropelou. Ela foi atirada para fora quando passava uma manada de cavalo. E o Jeú pegou o cavalo dele e foi lá ainda, e pisoteou em cima dela. E que mais? E diz aqui que todo aquele que era da família de Jezabel, os cães lamberiam seus restos mortais no campo. Está escrito aí. É só você ler a história. Vocês viram? Deus não aceita profanação de forma alguma. E aqui ele continua, eu não vou dizer mais porque a minha hora já foi, viu? Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha do rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Olha aí. Que ridículo foi isso. Que ridículo foi isso. Vocês viram como Deus mostra quem desobedece? Vamos obedecê-lo, amém? Sim ou não? Que bênção é obedecer como Ruth obedeceu. Por isso ela se tornou inesquecível. Agora não é só Ruth que vai ser inesquecível, você também. Márcio, Ronaldo, Ricardo, Orlando, Gustavo e Rosângela, Roberto e Raquel, Rogério e Daiane, Natan e Luísa, e agora bem-vindo Joaquim. Oh glória, que bênção, que bênção. Vai ver, mês que vem vai vir um chorinho. Vai ser o nosso 8º bisneto que está na forma. Oh glória. Irmãos, andar com Deus é sinônimo de sabedoria, de beleza, de graça, de honrar e glorificar a Ele. É só nós, é só o André Mendonça que vai libertar esses decanos do chamado Supremo, pretenso Supremo. Só. Ninguém mais. E nós temos que orar, porque um avião, quando ele foi voar para esta conferência no Rio de Janeiro, tiveram que cancelar o voo, porque constataram uma avaria no avião. Estão querendo matar ele, o sistema quer matar ele. Vamos orar por ele, viu? Jeú aqui viu que a Jezabel estava toda sofisticada, ela queria enganar que ela era, e ele perguntou: quem está comigo? E apareceu 2 eunucos, e pega ela, e atiraram ela pela janela. Atiraram uma mulher que por anos foi rei. Ao atirar, rasgaram o corpo dela,
ela já caiu morta lá e passava uma manada de cavalos, e depois foi lá, Jeú, o rei que substituiu o marido dela, foi lá e ainda pisoteou. E o que disse o texto? Sobravam só ossos e as palmas das mãos. Olha aí. Olha aí. É bom andar com Deus, hein? É bom vir na igreja? Uma cunhada, uma vez eu disse na sexta-feira aqui, uma cunhada que não me conhecia bem ainda, por que tu vai toda semana na igreja? E aí eu disse, porque é minha família. Eu vou estar com a minha família. Você está longe da sua família? Você vai em casa só para comer uma janta no mês com a sua esposa, seus filhos? Você está toda hora na família, não tem trabalho, vai para casa. Eu quero estar com a minha família. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estou terminando. Mais uma canção, Cristine. Nesta hora, vamos cantar. Eu creio que a obra santa só se tu tem outro hino. Vamos ficar de pé. E não vamos esquecer. Moça, moço, tu tem que encontrar um bom homem. Uma boa mulher. Ruth não sabia que encontrar um bom homem. Ela sabia que andar com Noemi seria uma boa amizade. Mas Deus tinha muita coisa. Deus tem muita coisa para você. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Ei, cantem! Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E os anjos clamam, toda a criação, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Continue. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, canto, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo,
mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo clama, sim ao Rei dos Reis, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Obrigada, Jesus. Tu és santo, santo, poderoso, e não há outro Deus. Amém. Irmãos, eu vou orar. Creia que daqui por diante vai mudar. Alguma coisa vai mudar. E você abra o coração agora e diga para ele: faça-se a tua vontade. Diga agora para ele: Pai, muitos irmãos não entendem essa vida abundante que tu propostes para Ruth. Nós estamos num sistema materializado que é mais fácil crer na empresa, nos projetos, nos valores, do que crer em ti. Mas abre o nosso entendimento agora, para que não sejamos mais nós, mas tu em nós, fazendo as mudanças necessárias para que tomamos posse daquilo que programastes para a nossa vida. Abençoa cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, para que possam estar fazendo neste momento a tua soberana vontade. Vem agora, desfaz toda a nossa indiferença, passividade, menosprezo. Tu sabes que estamos longe do teu altar, mas eu creio que tu estás aqui nesta hora, dia 22 de março de 2026, ainda que tu não vivas no calendário nosso, mas está no contexto da eternidade. Olha para nós e nos possibilita ver esta vida abundante que Noemi mostrou para Ruth. E Boaz complementou, endossando uma vida que projetaria, contemplaria a vinda do Salvador. Tu tem grandes projetos para nós. Tira a nossa incredulidade agora e nos permita entrar na tua presença. Palmas a Ele e abraça o irmão. Abraça o irmão agora. Abraça o irmão.